Vamos abrir a palavra de Deus na Epístola de Paulo aos Gálatas, no último capítulo, capítulo 6. Vamos ler o verso 6. A palavra de Deus diz assim: mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui. Vamos ler todos juntos? Mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui. Vamos orar? Senhor nosso Deus, eterno, gracioso, bondoso, Deus independente, Deus que tem usado de grande misericórdia, favor para com a tua igreja, para com o teu povo. Nós te louvamos, ó Pai, pelo privilégio renovado de estarmos na tua presença, na tua casa, exaltando o teu nome através dos louvores que expressam a nossa alegria, a nossa gratidão pelas tuas obras, pelo que o Senhor tem realizado nas nossas vidas. Nós te pedimos, ó Pai, te suplicamos por este momento de exposição da tua palavra, que o Senhor possa assistir, ó Pai, o pregador neste momento, através do auxílio do teu Santo Espírito, abrindo também, ó Pai, o coração dos ouvintes para acatar, Senhor, com fé, com obediência, os teus mandamentos, a tua instrução, Pai. Que o Senhor nos acompanhe no decorrer deste culto, nos guardando, nos protegendo, nos livrando, ó Pai, de todo o mal. É isso que nós te oramos e te agradecemos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, a Bíblia nos ensina que a pregação ela é o principal meio de graça através do qual a igreja é edificada. A pregação é o principal meio de graça através do qual as pessoas são salvas do pecado. Esse é o ensino do apóstolo Paulo na carta aos 1 Coríntios, no capítulo 1, no verso 21, quando ele afirma que aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Então, meus irmãos, é através da pregação que o reino de Deus ele é expandido, ele é consolidado aqui neste mundo. É através da pregação que o homem pecador, corrompido, ele é livre da condenação eterna. E o diabo, meus irmãos, o inimigo das nossas almas, ele sabe disso. E uma das estratégias que ele utiliza é visando com o intuito de atrapalhar, de impedir o avanço do reino de Deus, que se dá através da pregação, consiste em despojar, defraudar os ministros fiéis à palavra de Deus, do seu sustento legítimo, a fim de que a igreja então fique desprovida, desassistida do ensino consistente e fiel das Escrituras. Além disso, meus irmãos, não é raro nós observarmos aqui e ali ministros fiéis da palavra, muitas vezes tendo que se enveredar na prática, na realização de outras atividades profissionais estranhas à sua função ministerial, com o objetivo de se manter em razão da negligência de muitas igrejas que falham no sustento do ministro da palavra. E adicionalmente a isso, também não é incomum ser propagada, ser disseminada uma ideia aí fora, principalmente pelo mundo, de que não seria legítimo que os pregadores da palavra, eles se sustentem, eles vivam da pregação da palavra. Especialmente diante desse nosso contexto do evangelicalismo contemporâneo, quando nós vemos muitos exemplos de igrejas, de pastores se utilizando do púlpito para arrecadar cada vez mais. Muitas igrejas não se fala
outra coisa que a não ser dinheiro. E temos visto aí na televisão, em reportagens na internet, exemplos tristes de membros ingressando com ações judiciais contra pastores e igrejas, pleiteando, requerendo ressarcimento de contribuições realizadas, acusando os pastores de fraudes, de estelionato. Vez ou outra também nós vemos a Receita Federal, a Polícia Federal investigando movimentações financeiras de igrejas, de pastores que estão sob suspeita de lavagem de dinheiro. Todo esse cenário contribui então para ser disseminada essa ideia antibíblica equivocada de que não seria legítimo, de que não seria apropriado que os ministros da palavra eles vivam da pregação do Evangelho. De modo que então muitos pastores podem se sentir meio que constrangidos, envergonhados de tratar sobre esse tema. Até porque também pode ser que a igreja possa compreender que um pastor falando desse tema ele esteja ali pregando em causa própria. Muita gente fala dos nossos parlamentares, deputados e senadores, que eles estão ali no Congresso apenas para criar leis em favor deles mesmos. Eles estão legislando em causa própria. E de modo semelhante, pode ser que um pastor que escolha abordar esse tema, ele seja acusado pela igreja de estar pregando em causa própria, sugerindo um aumento do salário. Então, vamos por essa passagem, meus irmãos. Eu já queria deixar bem claro que o pastor Heró não encomendou esse sermão. O pastor Heró sempre, quando nos chama, nos convida a falar, compartilhar da palavra, ele nos deixa livre para escolher o tema. E então, não estou falando desse tema porque estou aqui sugerindo que os irmãos aumentem o salário do pastor. Acredito que pela graça e pela misericórdia de Deus não tem faltado a provisão, o sustento do nosso amado pastor. E então, estou falando desse tema porque a igreja ela precisa conhecer a vontade de Deus a respeito desse assunto. Nós precisamos ser instruídos à luz da palavra de Deus sobre esse tema. Na realidade, meus irmãos, como nós vamos ver no decorrer da nossa meditação, um dos problemas que esse texto lança à luz não é nem tanto a remuneração, essa responsabilidade que a igreja tem do sustento, do provimento pastoral. Mas, na realidade, essa passagem ela aponta para um problema maior, que seria o desvalor, a desconsideração dos crentes em relação à própria palavra de Deus. E como consequência desse desprezo, os ministros da palavra também são esquecidos, são negligenciados no que diz respeito a essa temática. Depois dessa apresentação, irmãos, eu gostaria de falar um pouquinho então introduzir os irmãos acerca do contexto em que esse versículo ele se encontra. Os irmãos devem ter observado, nós estamos aqui no último capítulo da carta do apóstolo Paulo aos Gálatas. Geralmente o apóstolo Paulo separava as últimas linhas, os últimos parágrafos das suas cartas, para falar de considerações gerais, temas variados, que ele achava importante que a igreja fosse instruída. O apóstolo Paulo aqui já tratou do principal tema da carta, os irmãos conhecem, que o apóstolo Paulo escreveu essa carta para combater o ensino dos judaizantes, aquela pregação, aquele ensino legalista que estava pervertendo, corrompendo o ensino do verdadeiro evangelho, colocando, acrescentando outras coisas para que então os gentios pudessem alcançar a salvação. Os judeus estavam querendo impor a prática da circuncisão, a observância dos ritos judaicos como condição necessária para a salvação. Mas o apóstolo Paulo aqui já tratou dessa principal temática acerca do legalismo. Então ele chega aqui, se aproxima do final da carta, no capítulo 6, e os irmãos podem observar, olhando a partir do verso 1, que é o início do capítulo 6, que o apóstolo Paulo vai tratar então aí acerca de ensinamentos acerca da fraternidade cristã, a responsabilidade mútua, do auxílio cristão,
ele inicia o verso 1 falando aí sobre o dever, né, de como nós devemos lidar com os irmãos faltosos. No verso 2 ele então chama a igreja a necessidade que todos nós temos de levar a carga um dos outros, né, de nós dar os nossos ombros para amenizar, né, o peso, a carga do sofrimento dos irmãos, né, das privações, das provações que a igreja passa, que os irmãos passam. Então ele continua chamando também os irmãos a uma reflexão acerca deles mesmos, né, a fim de evitar a soberba, e que cada um, na verdade, de nós devemos provar do nosso próprio labor, né, devemos fazer, há um aspecto dessa responsabilidade pessoal, né? É verdade que nós temos que levar as cargas uns dos outros, mas ele diz que há uma responsabilidade pessoal que ninguém vai poder imputar no outro, né? Então, tudo aquilo que fizemos com relação à mensagem do Evangelho, as ordenanças que Deus nos conferiu, né, nós vamos prestar contas de maneira individual diante de Deus. E nesse sentido, então, ele diz aí, no verso 5, porque cada um levará o seu próprio fardo. E pode ser, meus irmãos, então, que o versículo que nós temos diante de nós, verso 6, ele esteja, então, relacionado a essas disposições aí do verso 1 ao verso 5. Até porque ele é introduzido por uma partícula, né, por um conectivo aqui, mais, né, que dá a entender, então, que há uma contraposição, né, do que o apóstolo Paulo está falando com o que ele disse anteriormente. Então, nós podemos aqui sugerir, né, boa parte dos comentaristas também sugerem assim, que na realidade, né, o apóstolo Paulo falando, né, cada um levará o seu próprio fardo, né, podia dar a entender de forma equivocada, então, né, que aqueles irmãos pensassem, bom, já que cada um levará o seu próprio fardo, então que o ministro da palavra, ele também carregue o fardo do seu sustento. Deixa o pastor se virar. Então o apóstolo Paulo, talvez aí para evitar esse equívoco na compreensão, ele chega, né, aqui com essa adversativa, dizendo, mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui. De modo, então, que esse versículo 6, ele estaria muito mais ligado ao verso 2, né, a levar a carga um dos outros, na realidade representaria um exemplo do que consiste, né, no que consiste levar a carga um dos outros. E, de forma especial, nós temos aqui, na realidade, a aplicação de um princípio, que é muito ensinado nas Escrituras, de forma especial, pelo apóstolo Paulo, que é o princípio da reciprocidade cristã. Que há várias passagens falando desse princípio, eu escolhi apenas uma, para os irmãos visualizarem a ideia, né, que está na carta aos Romanos, no capítulo 15, no verso 25 ao 27, nós podemos traduzir um resumo desse princípio que nós temos aqui também no verso 6 da Epístola aos Gálatas. Ali, o apóstolo Paulo estava escrevendo à igreja de Roma, e ele estava falando dos seus projetos, dos seus planos pessoais, de continuar a sua atividade missionária, indo para a Espanha, então ele passaria por Roma, mas antes disso, ele diz aqui no texto, Romanos capítulo 15, verso 25, que ele precisaria fazer o caminho oposto, né? Ir para Jerusalém, para levar uma coleta, uma oferta, né, que foi levantada pelas igrejas gentílicas da Acaia e da Macedônia, o texto diz, né, para levar em favor dos santos, dos crentes que estavam passando dificuldade na Judéia, em Jerusalém. Os irmãos podem acompanhar aí do verso 25, diz assim, mas agora estou de partida para Jerusalém a serviço dos santos, porque aprouve a Macedônia e a Acaia levantar uma coleta em benefício dos pobres, dentre os santos que vivem em Jerusalém. Isso lhes pareceu bem, olha aí o apóstolo Paulo dizendo, e mesmo lhes são devedores. Porque se os gentios têm sido participantes dos valores espirituais dos judeus, devem também servi-los com bens materiais. Se a igreja gentílica, se os gentios eles haviam sido beneficiados, favorecidos pela mensagem do Evangelho que foi dado primeiramente aos judeus, então era justo, era um dever, era apropriado, e eles retribuíssem, né, todo esse favorecimento espiritual, prestando assistência material para os judeus.
E o apóstolo Paulo, então, de maneira semelhante, aplica esse princípio aqui na carta aos Gálatas, né, de maneira mais local, dentro da igreja. Os ministros da palavra, então, levam as cargas espirituais dos irmãos, a carga da supervisão espiritual, a carga do estudo, da dedicação, do ensino da palavra. Então é apropriado que aqueles que têm sido beneficiados da instrução da mensagem do Evangelho retribuam com bens materiais do ensino que têm recebido. O ensino, claro, das Escrituras, nós vamos poder também adiante ver outras passagens em que nós temos a aplicação desse princípio. Mas esse, então, meus irmãos, é o contexto em que esse versículo aparece. O apóstolo Paulo, então, recomenda à igreja. Eu gostaria, portanto, meus irmãos, de, a partir dessa passagem, desse versículo, de ver 3 lições, 3 apontamentos que nós podemos tirar a partir desse versículo. E a primeira lição que nós podemos aprender com essa passagem é acerca da relevância, da importância da instrução bíblica no Novo Testamento. A importância do ensino das Escrituras para a vida da igreja. Meus irmãos, essa possivelmente é uma das primeiras passagens que nós temos no Novo Testamento, que aponta para essa atividade do ensino, da pregação, como sendo um ofício, como sendo realizada por uma classe de pessoas que estaria, então, responsável para realizar a instrução e o ensino da vida da igreja. E, além disso, essa também seria uma das primeiras passagens em que nós temos a indicação acerca da legitimidade de que aqueles que se consagram, que estão se dedicando ao ensino, à instrução da palavra, eles devem receber o sustento necessário. Às vezes, a ordem, a disposição dos livros canônicos, como eles aparecem na nossa Bíblia, não nos permite perceber a cronologia dos livros. Mas, possivelmente, a Epístola aos Gálatas foi o primeiro livro a ser escrito do Novo Testamento. Na realidade, não há um consenso, Gálatas disputa ali com Tessalonicenses a qualidade de livro mais antigo, o primeiro livro a ser escrito do Novo Testamento. Mas, se não foi o primeiro, possivelmente foi um dos primeiros. O apóstolo Paulo, ali por volta do ano 49, 50, 51 da era cristã, escreveu esta carta. E é interessante, meus irmãos, nós percebermos, então, que desde cedo, desde o início, nas primeiras instruções que nós temos na vida da igreja, foi dada importância, um destaque acerca daqueles que realizavam essa atividade, na verdade, destacando a relevância da atividade da pregação da palavra de Deus. Já nas primeiras cartas, nas primeiras instruções à vida da igreja. Na realidade, quando nós observamos como Deus organizou os ofícios na Bíblia, nós vemos que ele fez isso de forma bastante apropriada, sempre, na verdade, nós podemos perceber o intuito divino de fazer a divisão dos ofícios para conferir exatamente uma precedência, uma prioridade para a atividade da pregação do Evangelho. Os irmãos sabem que nós temos os ofícios dos diáconos, eles estão responsáveis pela assistência material, social da igreja. Nós temos o ofício dos presbíteros. E dentro do ofício dos presbíteros nós temos ainda aquela subdivisão, os presbíteros regentes, que estão responsáveis pela supervisão espiritual da igreja, pela administração da igreja. E dentre desses presbíteros regentes, Deus ainda separou os presbíteros docentes, que acumulam a função da regência, mas se dedicam de maneira mais especial com o ensino, com o estudo da palavra de Deus. Então aqui nós temos uma indicação, uma das primeiras indicações acerca dessa classe de pessoas, desse ofício dos presbíteros docentes, já no início da nova dispensação do Evangelho. Se nós também observarmos os termos que são utilizados, mas aquele que tem sido instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui.
Nós temos aqui o termo instruído, aquele que tem sido instruído, e no original, se nós fôssemos traduzir ao pé da letra, nós poderíamos traduzir a passagem, aquele que tem sido catequizado a palavra, dando a entender, os irmãos conhecem a origem também dessa palavra, indica o substantivo catecúmenos, o catecúmeno é aquele que está sendo ensinado de forma oral, ele está sob o ensinamento oral, e essa é a tradução, que a formação da palavra catecúmeno. Então aqui é uma clara referência mesmo à pregação, ao ensino oral, verbal, à comunicação oral das Escrituras. Uma referência clara, então, à atividade da pregação. Então nós vemos, meus irmãos, que de fato Deus, ele sempre conduz e organiza a igreja de modo a dar precedência, a dar destaque para essa relevante atividade, que, a bem na verdade, é a principal atividade da igreja. Os irmãos devem lembrar, lá no livro de Atos, também logo no início, capítulo 6, uma passagem conhecida dos irmãos, onde os apóstolos, os discípulos, eles correram um enorme risco. A igreja correu um enorme risco dos discípulos ali relegarem para segundo plano o ensino da palavra. Então ali eles poderiam estar se lançando na atividade da assistência à viúva. Eles corriam esse risco de dedicar o tempo, a energia deles para a assistência. Estava tendo aquela problemática lá, aqueles problemas relacionados à assistência das viúvas dos helenistas, que eram aquelas viúvas de cultura grega, estavam sendo esquecidas na distribuição diária do pão. Então, eles mesmos declararam, os irmãos podem observar no capítulo 6 de Atos, no verso 2, que os próprios discípulos perceberam esse risco e eles declararam: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Não é razoável. Então eles escolheram 7 homens piedosos, espirituais, para realizar então a atividade da assistência material, da diaconia. No verso 4 eles dizem: quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Como resultado dessa sábia decisão apostólica, a igreja cresceu, conforme nós temos aí no verso 7 do capítulo 6 de Atos. Diz assim: crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos, também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Então o testemunho das Escrituras, o próprio testemunho da história da igreja, indica que aquelas igrejas que mais crescem em qualidade e consistência são aquelas que dão prioridade à pregação da mensagem do Evangelho. Para nós isso parece algo evidente, mas quando nós observamos aí o contexto das igrejas cristãs, nós vemos que muito pouco espaço é dado para a pregação do Evangelho. Na verdade, pouca importância é dada para a pregação do Evangelho. Muitos ministros da palavra são tentados a investir mais tempo e energia em atividades sociais, em outras atividades que são até necessárias para a vida da igreja. A pregação ela não é a única atividade da igreja, há várias atividades, mas nós vemos que não tem sido dada a atenção, não tem sido dado a honra devida ao principal instrumento, a principal atividade a ser desempenhada pela igreja, que é a atividade da pregação. E isso é perceptível até pelo espaço que a pregação ocupa dentro do culto público. Não é incomum muitos cultos evangélicos durarem cerca de 2 horas, 2 horas e meia, e dentro desse tempo, muitos cânticos, muito louvor, testemunhos, uma infinidade de avisos e pouco espaço para a pregação da palavra. Às vezes 15 minutos, 10 minutos, isso quando tem pregação mesmo real da palavra de Deus. Isso demonstra a pouca importância que as igrejas têm dado para a pregação da palavra. Eu assisti uma reportagem do Papa Francisco. Ele estava presidindo uma missa em Roma,
fazendo recomendações para os padres ali da Igreja de Roma, né, acerca de como eles deveriam fazer a se preparar e executar as suas homilias. Homilias é um momento na Igreja Católica da exposição do Evangelho, da pregação. E eu anotei aqui, né, os irmãos podem pesquisar depois, procurem lá no YouTube, né, as palavras do Papa Francisco, eu coloquei entre aspas. Né. Ele começa muito bem, ele começa dizendo assim, né, como se deve preparar a homilia. Ele fala com oração, com estudo da palavra, perfeito. Aí ele continua, e ela deve ser breve. Ainda entre aspas, não deve passar de 10 minutos. Não, por favor. Olha aí o conselho do Papa Francisco para que as homilias do ensino do Evangelho nas igrejas católicas não passem de 10 minutos. Isso é um pálido exemplo dessa pouca relevância que tem sido dada à pregação dentro das igrejas. Né? Isso também está dentro do nosso cenário evangélico. Não está longe de nós. Então essa é a primeira lição que nós podemos aprender a partir desse versículo. A segunda lição, meus irmãos, que nós podemos depender dessa passagem, diz respeito ao conteúdo do ensino da igreja. Né? O que deve ser ensinado, o que deve ser instruído na igreja. E de maneira que muito simples, né, até mesmo lacônica, bem breve, o apóstolo Paulo aqui nos ensina, né, que o conteúdo da instrução da igreja deve ser a palavra de Deus. Ele diz, mas aquele que está sendo instruído na palavra, e faça participante de todas as coisas boas, aquele que o instrui. Então aqui nós temos uma referência bem sucinta, como disse aos irmãos, acerca do conteúdo da instrução da vida da igreja. Né? E o conteúdo da instrução é simplesmente a palavra de Deus, né? As Escrituras. Né? Lógico que aqui o apóstolo Paulo, quando utilizou esse termo, né, nós não tínhamos aqui o cânon fechado, né? Nós não tínhamos o Novo Testamento, né? Possivelmente aqui a referência é ao Antigo Testamento, né, que era ensinado sob a perspectiva cristã. O próprio ensino oral, né, naquele momento ainda oral, né, dos apóstolos, né, as primeiras cartas também, nós sabemos que desde cedo a igreja já entendeu, né, que muitos registros apostólicos tinham caráter autoritativo, deviam ser entendidos como palavra de Deus, e esse era o ensino da igreja primitiva, né, as Escrituras. E nós sabemos que, mais uma vez, parece tão evidente, tão óbvio, né, para nós, que o ensino da pregação deve ser a palavra de Deus. Mas há sempre o risco, meus irmãos, da mensagem do Evangelho ser corrompida, distorcida, acrescentada. Né? A própria experiência aqui dos Gálatas, né, o apóstolo Paulo ali combatendo o ensino dos judaizantes, né, aquilo que eles chamam de um outro Evangelho, o que estava sendo pregado ali não era o conteúdo das Escrituras, não eram os mandamentos, mas era, na realidade, a tradição judaica. Né? Uma passagem interessante que mostra realmente como os escribas, os fariseus, eles estavam constantemente, né, colocando a palavra de Deus, os mandamentos de Deus em segundo plano e ensinando tradição. Né? Mateus capítulo 15, nós temos o Senhor Jesus rebatendo a acusação dos escribas, dos fariseus. Né? Eles viram os discípulos e Jesus comendo sem lavar as mãos. Né? E eles disseram assim, lá em Mateus capítulo 15, verso 2, por que transgridem os teus discípulos a palavra de Deus? Foi isso que eles disseram? Mateus capítulo 15, verso 2. Ao observarem os discípulos, Jesus comendo, não lavando as mãos, eles disseram, por que transgridem os teus discípulos as Escrituras? Foi isso que eles disseram? Não. O que eles disseram? A tradição dos anciãos. Né? Aí no verso 3, o Senhor Jesus rebate, dizendo, por que transgredis vós também os mandamentos de Deus por causa da vossa tradição? Os irmãos sabem que os escribas e os fariseus, eles tinham a prerrogativa do ensino, da interpretação do Antigo Testamento,
eles eram experts, né? Eles estavam ali habilidosos em criar toda uma jurisprudência de costumes, de tradições, de interpretações em face do Antigo Testamento, né? Aquilo que foi inclusive chamado de Torá oral, né? Que era como se fosse um texto, uma compreensão também autoritativa paralela ao texto de Moisés, ao Antigo Testamento. Então toda aquela tradição, toda aquela compilação da interpretação que os judeus, que as autoridades judaicas fizeram do Antigo Testamento, elas tinham validade e autoridade para aquele contexto de palavra de Deus. Mas, na verdade, conforme o Senhor Jesus diz, não passavam de fardos pesados, que os escribas e fariseus estavam querendo colocar sobre os ombros dos homens. E ainda nessa passagem de Mateus capítulo 15, o Senhor Jesus diz assim no verso 6, através dessa prática dos escribas, dos fariseus, ele diz: e assim invalidastes a palavra de Deus por causa da vossa tradição. E no verso 9, ele diz: em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Então, desde a época dos tempos de Jesus, e isso acontece no decorrer da história, nós vemos a tentação de se substituir o conteúdo da pregação, do ensino do Evangelho, por tradições humanas, por tradições eclesiásticas. Nós podemos olhar para a história da Igreja Católica, especialmente na época da Reforma, no século XVI, e vemos como era pequena a importância que era dada à pregação. Na realidade, não havia pregação, pouco havia, os textos eram no máximo lidos, eram lidos numa língua pouco conhecida do povo, da maioria, a palavra de Deus era pouco explicada, pregada. Há também relatos de que frequentemente passagens, excertos filosóficos eram conteúdo do ensino da pregação da igreja na Idade Média. Leitura de passagens de Sêneca, de Aristóteles, de Platão, eram também de forma recorrente observados, ensinados pela Igreja Católica. Fora toda a tradição da Igreja Católica, aquela ênfase em homilias que relatavam os milagres realizados pelos santos, e nós vemos então aí que o conteúdo da pregação não era a palavra de Deus, mas eram esses costumes, esses outros acréscimos que na realidade invalidam, na linguagem aqui do Senhor Jesus, a própria palavra de Deus. Sabemos que a reforma, dentro desse contexto, ela trouxe uma revolução na pregação da mensagem do Evangelho. Logo cedo, os reformadores, eles descobriram que o ensino da mensagem cristã é a Escritura. Tota a Escritura e sola Escritura. Só a Escritura, toda a Escritura. Esse deve ser o ensino da palavra de Deus. É nisso que a igreja deve ser instruída. É nesse conteúdo que nós devemos ser ensinados. Também, um dos riscos que a igreja dos nossos dias corre é conferir uma atenção não para o conteúdo da palavra de Deus, mas a pregação utilizada como instrumento de evidência, de destaque para a figura do pregador. Um dos grandes riscos que nós temos hoje em dia, especialmente diante desse nosso cenário, desses pastores midiáticos, onde nós temos aí no mundo gospel, que na realidade buscam a atenção para si. O desafio que a igreja passa nos nossos dias é que o pregador ele deve pregar, deve realizar sua atividade buscando conferir, trazer a atenção dos ouvintes para a palavra e não para suas habilidades naturais, para a sua inteligência. Nós percebemos hoje que parece que a pregação do Evangelho hoje ela carece sofre na verdade de perda na confiança no poder da palavra. E a gente atribui muita confiança agora para a figura do pregador, de quem está expondo a palavra. Parece que a mensagem do Evangelho cada vez mais dependente da energia, da vitalidade do pregador, da oralidade, da homilética do pregador.
né? Não que essas coisas não sejam importantes, né? Com certeza os pregadores devem buscar, né, crescer, né, no uso do seu vernáculo, de forma a comunicar a palavra de Deus de maneira mais clara, devem, né, com certeza estudar homilética, mas não é o destaque da pregação da palavra de Deus. O foco da pregação, da exposição da palavra, não é o pregador, né? E o desafio dos nossos dias é que nós precisamos chamar a atenção para a palavra de Deus, né? Centralizada na pessoa de Cristo, né? Que é o conteúdo, né? Desde o Antigo Testamento, né? O ponto central, é o cerne da mensagem cristã. É muito mais fácil, né, meus irmãos, chegar aqui à frente, né, o pregador, né, contar histórias, né, fazer diversos relatos da sua vida pessoal, utilizar aqui de artifícios, né, para entreter, né, a audiência, os ouvintes. Muitas vezes o pregador ele corre o risco de chamar a atenção mais para, né, a forma de como ele está apresentando o sermão, né? Às vezes ele cria uma abordagem inédita do sermão, né? Pesquisar aqui, criar uma abordagem que nunca ninguém fez, né? E sempre, né, correndo esse risco, na verdade, de chamar a atenção para si, né? Na realidade, nós temos que, na vida da igreja, né, nós seremos abençoados se nós conferirmos o valor à palavra de Deus, né? Com certeza, né, quando nós chegarmos aqui a um culto, a uma pregação, e ao final nós pudermos dizer quão rica é a palavra de Deus, nós saímos daqui exaltando a palavra de Deus, quão profunda, quão preciosa são os ensinamentos, né? Ao invés de dizer, quão eloquente é o pregador, né? Que oralidade do pregador, né? Quando nós dermos a ênfase na palavra, então nós seremos abençoados. E na verdade estaremos cumprindo o principal propósito da palavra de Deus, que não é apenas simplesmente aquele propósito pragmático, humanista de resolver a condição terrível do estado da humanidade, do homem, o estado de pecado, mas ela alcança então o seu propósito, que é conferir glória, exaltar o nome de Deus. Esse é o objetivo final da pregação da palavra de Deus. Por último, meus irmãos, uma terceira lição que nós podemos depreender dessa passagem diz respeito acerca do reconhecimento que é devido àqueles que estão ministrando a pregação da palavra. O apóstolo Paulo diz: aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui. Então, nós temos aqui, na realidade, meus irmãos, um encorajamento, uma admoestação do apóstolo Paulo, no sentido de que aqueles membros das igrejas da Galácia, eles mantivessem os seus ministros da palavra, né? Que eles sustentassem os ministros da palavra, né? De modo que eles pudessem, então, né, despreocupado de buscar o seu sustento fora, eles pudessem, então, dedicar tempo e energia para o estudo, para a pregação, para a supervisão da igreja, né, de forma que a igreja pudesse crescer. Provavelmente nós podemos aqui, né, sugerir que aqueles irmãos poderiam estar negligenciando, né, na assistência aos pastores, ou poderiam estar sob o risco de negligenciar, especialmente quando o apóstolo Paulo, né, bate de frente com o ensino dos judaizantes, né? Pode ser que aqueles irmãos ali ficassem meio que decepcionados, né, com os pregadores, né, ensinando ali um outro evangelho, um falso evangelho, né? Poderiam de algum modo, né, serem tentados a desqualificar a atividade da pregação da palavra, né? Então o apóstolo Paulo chega aqui e diz que aqueles que estavam, né, ensinando, né, a palavra de Deus, os ministros fiéis, né, a igreja tinha a responsabilidade da manutenção. Então, o que nós temos aqui, nesse versículo, nessa passagem, na realidade, é uma instrução bíblica, né? E nós podemos dizer que esse ensino ele não é, então, costume, né, que foi instaurado, né, na igreja cristã, não é algo que eu estou dizendo, mas é uma ordenança bíblica, é um ensino bíblico, né, do apóstolo Paulo, e também em outras passagens, como nós vamos ver, não é o costume evangélico, mas é uma ordenança da palavra
de Deus. A expressão aqui que ele utiliza, em relação à nossa responsabilidade, faça participante, compartilhe. Ele utiliza aqui todas as coisas boas. Aqui, coisas boas significa bens materiais, sendo mais específico. Então, compartilhe das bênçãos materiais que Deus tem dado para vocês. Compartilhe com aqueles que estão instruindo vocês na palavra de Deus. E eu acredito que a gente pode, inclusive, expandir um pouco a compreensão desse termo, não só apenas para os bens materiais, mas com certeza nós também devemos aos nossos pastores um reconhecimento em amor, em afeição pela atividade que eles realizam. Uma passagem bem interessante, 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, o apóstolo Paulo não está falando especificamente da retribuição da manutenção material, mas é uma passagem que fala acerca dessa honra que é devida àqueles que se consagram ao ministério. 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, verso 12 e 13. Diz assim: agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós, e os que vos presidem no Senhor, e vos admoestem, e que os tenhai com amor e máxima consideração, por causa do trabalho que realizam. Uma outra passagem, em Hebreus, capítulo 13, verso 7, o autor diz assim: lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus. Verso 17, ele diz: obedecei os vossos guias, sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma. Então, não apenas a contribuição material, mas aquela afeição, o cuidado, a oração pelos nossos pastores, a submissão respeitosa também é devida em razão do ofício que eles desempenham, desse elevado ofício que é a pregação da palavra de Deus. Longe de nós estabelecermos uma relação com o nosso pastor apenas profissional. Eu contribuo com meus dízimos, os irmãos sabem que parte das receitas dos dízimos é direcionada para o pagamento do provento da prebenda pastoral. Então eu contribuo com meus dízimos, o pastor ali do púlpito então me ensina. Mas a gente não desenvolve aquela afeição, o amor, o respeito, a submissão, que também a Bíblia nos ordena que nós devemos dedicar aos ministros da palavra em razão da função que eles realizam. Mas trazendo para os irmãos algumas passagens em que nós temos o ensino, propriamente dito, dessa manutenção, do dever da manutenção material, eu gostaria de convidar os irmãos para dar uma olhada no Evangelho de Lucas, no capítulo 10. O Senhor Jesus ensinou isso. No capítulo 10, quando o Senhor Jesus envia a missão dos 70, os evangelistas, enviou para que eles pudessem pregar a mensagem do Evangelho. Ele diz lá no verso 7, permanecei na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, porque digno o trabalhador do seu salário. No verso 8 ele diz: quando entrardes numa cidade e ali vos receberem, comei do que vos for oferecido. O que o Senhor Jesus está querendo dizer aqui é que os evangelistas, no exercício da sua atividade da pregação, eles não deveriam se sentir constrangidos de repente estarem oferecendo a ele hospedagem, a comida, em razão da atividade que eles estavam realizando. O próprio Senhor Jesus diz aqui, porque digno é o trabalhador do seu salário. Então, se oferecer uma galinha, um carneiro, um açaí, aceite porque você é digno dessa retribuição, pelo exercício da sua atividade. Outra passagem que nós podemos perceber esse ensinamento, agora do apóstolo Paulo, uma passagem bem específica em relação a isso, está lá em 1 Timóteo, capítulo 5, do verso 17 ao 18. Ele diz assim, 1 Timóteo, capítulo 5, verso 17 a 18. Devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, com especialidade os que se afadigam na palavra e no ensino. Pois a Escritura declara: não amordaceis o boi quando pisa o trigo. E ainda, o trabalhador é digno do seu salário. Aqui fazendo uma referência
passagem do Antigo Testamento, de Deuteronômio, capítulo 25, verso 4. Por último, meus irmãos, a passagem mais detalhada sobre esse tema, eu convido os irmãos a acompanharem, é um ensino do apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 9. Nós podemos ler a partir do verso 7. Peço que os irmãos prestem atenção nessa passagem, é um pouquinho longa, do 7 ao 14. O apóstolo Paulo diz assim: quem jamais vai à guerra à sua própria custa? Quem planta a vinha e não come do seu fruto? Ou quem apacenta um rebanho e não se alimenta do leite do rebanho? Porventura falo isto como um homem? Ou não diz a lei também? Porque na lei de Moisés está escrito: não atarás a boca ao boi quando pisa o trigo. Acaso é com bois que Deus se preocupa? Ou é seguramente por nós que ele o diz? Certo que é por nós que está escrito: pois o que lavra, cumpre fazê-lo com esperança. O que pisa o trigo, faça-o na esperança de receber a parte que lhe é devida. Olha aí o princípio da reciprocidade. Se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito recolhermos de vós bens materiais? Se outros participam desse direito sobre vós, não temos nós em maior medida? Entretanto, não usamos desse direito, antes suportamos tudo para não criarmos qualquer obstáculo ao Evangelho de Cristo. O apóstolo Paulo ensinava que era devido a essa manutenção. Mas em relação à igreja de Corinto, os irmãos acredito que devem lembrar, o apóstolo Paulo recusou, ele rejeitou a manutenção da igreja de Corinto, até por causa das graves acusações que ele recebeu por parte da igreja. E ali então ele fez uma concessão, ele abriu mão do seu direito que era devido. Mas ele recebeu de outras igrejas, foi ofertado pela igreja dos Filipenses, quando muito também às vezes por razões de necessidade ele fazia tendas, mas ele ensinava acerca desse dever. Ele continua aí no verso 13: não sabeis vós que os que prestam serviços sagrados do próprio templo se alimentam? E quem serve ao altar, do altar tira o seu sustento? Assim ordenou também o Senhor. O que o Senhor ordenou? Vamos ler todos juntos? Aos que pregam o Evangelho, que vivam o Evangelho. Então esse é o ensino claro das Escrituras. E isso deve ser entendido por nós, irmãos, como algo natural. Assim como era natural que o lavrador ele obtivesse o ganho pelo o acesso ao fruto de todo o trabalho que ele teve no plantio, ele tinha direito então a recolher ali da sua semeadura. Da mesma forma, o apóstolo Paulo utiliza aqui também a figura do soldado. Qual é o soldado, meus irmãos, que vai para a guerra? O governo diz: olha, protege aí o país, as fronteiras, se vira. Não, o Estado confere hospedagem para o soldado, alimentação, tem uma equipe médica, ele tem todo o aparato para que ele possa realizar a atividade de defesa. Então as figuras com o apóstolo Paulo para nos indicar que da mesma forma nós devemos entender a atividade da pregação, do ensino da palavra de Deus. Nós devemos entender isso como algo natural, decorrente aqui do ensino das Escrituras. E apesar, meus irmãos, enfatizo novamente, não é fácil falar dessas coisas, principalmente diante desse cenário das igrejas evangélicas que enfatizam sobremaneira, de maneira muito extremada essa questão, mas os irmãos sabem que nós não temos esse costume aqui, numa igreja em que nós sequer recolhemos ofertas durante a liturgia, o culto, os irmãos sabem disso, mas nós precisamos sermos instruídos em relação a essas questões, acerca do ensinamento de Deus sobre esse tema. 3 perguntas para nós refletirmos sobre o que nós tivemos a oportunidade de meditar nesta manhã. Primeira pergunta: qual o valor que a pregação da palavra de Deus tem na sua vida? Nós precisamos despertar, acordar para dar valor à palavra de Deus. Cada geração precisa compreender isso, acerca da importância, da relevância do estudo, do ensino da palavra de Deus na vida da igreja. Segunda pergunta: você já foi tentado
atribuir a eficácia da pregação do Evangelho aos talentos naturais do pregador e não ao poder da palavra de Deus? Às vezes a gente quer conferir, né, a eficácia da pregação do Evangelho para as habilidades naturais do pregador, né? E a gente precisa, né, atentar, né, avaliar na realidade a pregação do Evangelho, não pelo pregador, mas especialmente, principalmente pelo conteúdo da palavra de Deus. Terceiro, sua família, a sua igreja e o seu pastor podem dar testemunho de que você tem feito participante de todas as coisas boas, aquele que lhe tem instruído na palavra de Deus. A pergunta não é se você tem feito participante, né? É se você tem dado esse testemunho, se a sua igreja, se a sua família, se o seu pastor podem dar esse testemunho. João Calvino, falando sobre essa passagem, ele indica que na realidade, né, o desprezo, a negligência para com os pastores, na verdade, reflete o desprezo pela própria palavra. E é verdade, irmão, são duas grandezas diretamente proporcionais, né? À medida em que nós aumentarmos, né, a nossa admiração, né, conferirmos mais valor à palavra de Deus, né, e vermos como ela é importante para a vida da igreja, né, ela é o poder de Deus para a salvação do homem, né? É através da pregação que a mensagem do Evangelho vai alcançar os confins da terra. Então, quando nós crescemos nessa admiração, de forma inevitável, né, também aumenta a nossa responsabilidade, nós vamos estar mais comprometidos nessa assistência ministerial. E de igual modo, né, quando nós não damos valor à palavra, quando a pregação do Evangelho não é importante, nós também não reconheceremos essa importância, né, acerca do dever de sustentar os nossos líderes, os nossos pastores, né? Então, que nós possamos ser coerentes, né? Aqueles que dizem que amam a palavra de Deus, mas que falham nessa contribuição, né, ainda não compreenderam, né, de forma verdadeira o ensino das Escrituras. Que Deus nos abençoe, nos dê a graça, né, de percebermos o valor da mensagem do Evangelho, da pregação, né, que possamos ter este momento, né, de máxima consideração, né, estarmos abertos, né, com os corações reverentes para receber a instrução do Senhor.